Olá, meus amores! Cá estamos nós mais uma vez. Titia Lud voltou com um assunto novo sobre conteúdo de redação. Hoje vocês vão perceber minha voz um pouquinho anasalada. Fazer o que, né? O tempo muda, a voz muda, a rinite ataca, mas a gente segue assim. Nós trabalharemos hoje dois assuntos que são referentes à reunião ou reuniões, né? É um assunto que não é muito trabalhado, principalmente por alunos do ensino médio, mas é um assunto que, dependendo da carreira profissional que você vai seguir, você vai precisar utilizar bastante, você vai precisar ter conhecimento, e nada melhor do que já chegar preparado, não é mesmo? Então nós vamos começar hoje com os dois assuntos, que são pauta de reunião e ata de reunião. Bem-vindos de volta! Começaremos então pela pauta de reunião. Trazemos na pauta, principalmente no quesito reunião, nós vamos perceber que ela pode assumir vários sentidos, principalmente trazendo a visão de documento estruturado em tópicos que serão abordados numa reunião. A gente vai ver um pouquinho mais à frente que existe no mínimo duas diferentes pautas, mas a gente vai se ater à pauta de reunião especificamente. É claro que eu vou falar um pouquinho sobre a outra que vocês já devem ter ouvido falar na mídia, na televisão, ok? A pauta de reunião é muito importante para o bom andamento dessa produção, né? Desse momento, desse evento empresarial. É necessário organizar uma pauta, por quê? Porque ela traz todas as informações que deverão ser debatidas. Então, quantas vezes você já viu alguém que vai organizar o seu dia ou sua vida e separa itens ou tópicos do que vai realizar naquele dia? Então, a pauta de reunião, ela traz essas informações mais para o âmbito profissional. Aí, antes de preparar a pauta, tem que ter em mente alguns itens muito importantes. Aqui, ó, a gente vai ter, ó, primeiro, qual é o objetivo da reunião? A reunião é para falar o quê? Da utilização exagerada de itens descartáveis de uma empresa. Então, ó, o objetivo é esse. Aí vai apresentar os tópicos da discussão. Que, ó, itens descartáveis, copo, guardanapo, papel higiênico, as pessoas estão usando assim, aleatoriamente. Sem tanta necessidade, vai apresentar um tópico, né? Ou os tópicos, para tornar a reunião mais objetiva. Por que essa reunião está sendo trazida? Porque, tá vendo? Desperdício de material, desperdício de dinheiro, prejuízo da natureza e assim vai. Caso necessário, atribua a tarefa a outro participante. Vamos imaginar que eu não seja especialista na área de meio ambiente. Eu posso trazer uma pessoa que seja especialista na área para falar do impacto do uso exagerado de materiais descartáveis e assim vai. Então, ó, mesmo que você conduza a reunião, no caso eu estaria conduzindo, eu posso chamar outro participante, só que ele precisa ser avisado previamente, deve ser feito com antecedência. Aí chego assim, olho pro Felipe da vida, escolho o Felipe, é aleatório. Felipe, vem aqui falar um pouquinho na nossa reunião. O cara não é especialista na área de meio ambiente, ele não, mesmo que não fosse, ele poderia ler, se educar nessa área, e ele não teve essa oportunidade porque não foi informado previamente. Aí chega lá na frente, começa a gaguejar, fala um monte de asneiras, e a formalidade, o peso dessa reunião, ele vai ser jogado no lixo, porque foi feito de qualquer forma, ok? E aqui, ó, distribua, isso é muito importante, a pauta antecipadamente a todos os participantes da reunião. Então, através dessa medida, todos terão conhecimento sobre os assuntos que serão discutidos. Ó, a reunião foram convocados tais funcionários para a reunião X. A reunião vai tratar sobre o quê? Sobre isso a pessoa já vai conhecendo o assunto a ser tratado, ok? Daqui nós temos modelo básico de pauta de reunião. Objetivos a serem alcançados é o que? A redução do uso desnecessário de descartáveis. Convocado por quem? Por Ludmila Oliveira, local. Coloco a empresa, a data, início, fim. Quem são os participantes? O setor de
de limpeza, de serviços gerais. Qual é o assunto a ser discutido? É o que a gente já falou, né? A utilização desnecessária ou exagerada de descartáveis. Aí observação, alguma coisa que o presidente da reunião acha necessário, e vem a duração parcial. Eu pretendo levar essa reunião por meia hora, 30 minutos. Então, duração parcial, a duração prevista, né? E recomendações. É o quê, gente? Vamos parar de gastar, né? Então, a gente precisa ter atenção a esse quesito. Aí trouxe a curiosidade da pauta jornalística. A pauta jornalística, como diz aqui, serve como ponto inicial de uma reportagem. Ela possui detalhes e orientações para os jornalistas conduzirem uma reportagem. Então, vai chegar lá, vou entrevistar o presidente da República. Tá tendo uma polêmica, né? Novidade com relação a contas e isso, e o repórter, o jornalista vai chegar, vamos falar sobre o meio ambiente. Se o assunto que está em alta são as contas presidenciais ou envolvendo a família presidencial, como que vai falar a princípio sobre o meio ambiente? Então a pauta, ela já prepara, já é um estudo prévio do que vai ser trabalhado na pauta jornalística. Atualmente quem produz as pautas são os editores ou subeditores dos jornais. Então é diferente a pauta jornalística da pauta de reunião, tá bom? Embora também trabalhe com tópicos e itens. A ata é um documento utilizado para registrar ocorrências de uma reunião, assembleia ou evento. Então presta atenção nisso aí. A linguagem deve ser formal, nada de gírias, nada de jargões. Ela deve ser o mais formal possível. Desculpem, além de obedecer às normas gramaticais de forma clara, objetiva e concisa, porque quem lê deve entender o que está escrito ali, principalmente pelo fato que é lá no final, mas que eu já vou adiantar, que quem participa dessa reunião geralmente precisa assinar a ata. Como assim? Assinar concordando que tudo que está escrito ali aconteceu. Então a ata é um registro de tudo que acontece. A Ludmilla foi presidente da reunião, desculpa. Durante a reunião, Ludmilla falou que o uso de descartáveis está exagerado, mas utilizaram 200 copos descartáveis numa semana. Mas aí a Ludmilla fala que utilizaram 500. Se eu assino lá embaixo, eu tô concordando que, mesmo que ela tenha mostrado os dados de 200 copos, ela falou 500, mas eu concordo, tá tudo ok. Então, a ata, ela deve ser redigida de forma clara, objetiva e concisa. Que isso, concisa, um pouquinho mais enxuto, né? De forma que as pessoas compreendam o que está sendo escrito, porque provavelmente, de modo geral, os participantes dessa reunião deverão assinar ao fim da reunião, a ata concordando com o que ali está escrito, ok? As informações como números, nomes, datas e outros dados devem ser redigidos por extenso ou, em primeiro lugar, o algarismo e, em seguida, a forma em extenso entre parênteses. Então, tudo deve estar da forma mais clara possível, ok? Todos os nomes devem aparecer completos. Eu vou botar assim, Ludmilla J. Oliveira. Peraí, esse J pode ser José, Joaquina, Josefina, né? E assim, pode ser qualquer pessoa, menos eu. Então, os nomes devem estar completos a fim de facilitar a identificação. Na ata, deve-se evitar rasuras, nada de corretivo branquinho, nada de borracha, rasurando, rasgando a folha. Mas, por exemplo, caso aconteça de você, se estiver redigindo a ata, se equivocar, errar de alguma forma, vocês provavelmente já viram alguém escrever assim, ó, aos 5 dias do mês de maio, junho, aqui, ó, digo de junho, porque eu coloquei maio, caramba, não era maio, mas eu não posso apagar. Então, ó, digo de junho de 2020, aconteceu a reunião e assim vai. Caso você perceba o erro após a conclusão do documento, pode se escrever no final da ata, em tempo, 2 pontos. Onde se lê dia, leiam-se dias. Ou então, onde se lê maio, leia-se junho. Então, você sempre faz a observação de acordo com o que for necessário. Ok, galerinha? Agora, importante. Aqui a gente tem alguns tópicos que não devem ser deixados fora dessa discussão e serem
eles não podem ser esquecidos, tá? A ata deve ser lida no final da reunião para aprovação de todos os participantes. Então, a pessoa que está redigindo a ata ou o presidente da reunião, ele vai ler a ata em voz alta para que todos ouçam e assinem, né? Caso necessário, no final. A estrutura da ata segue o seguinte padrão: dia, mês, ano e hora. Tem que colocar lá bonitinho. Lembra que é por extenso, ok? Local, presidente ou coordenador, nome completo, que no caso é a pessoa que vai redigir, vai coordenar a reunião, presidir a reunião. O secretário, que é quem vai redigir a ata. Os presentes, né? Não é presente você ganha um presente de aniversário, não. É quem está presente nessa reunião. A ordem do dia, que é o núcleo da reunião, a pauta. Tô falando sobre o quê? Né? Sobre o uso exagerado de descartáveis. O fecho, que é uma fórmula fixa, né? A finalização dessa ata. A assinatura, que é de todos os presentes ou só do presidente e do secretário. E a gente vai ver aqui que eu trouxe para vocês dois modelinhos de ata. Esse primeiro, ata de reunião do Conselho de Administração, é um modelo simples que você encontra na internet. E ele está, entre aspas, em branco, ó, local e hora, ó, na sede, nome da empresa, endereço, aqui vem bonitinho, só para fazer o quê? Você reescrever, óbvio, e completar com as informações da sua empresa. Não sei escrever. É muito fácil conseguir um modelo em branco de ata na internet. E aqui a gente tem o exemplo que está no material, ele já preenchido, né? Ata da 10ª, ó, sendo bem claro, da 10ª Assembleia Geral Extraordinária dos moradores do condomínio Viva Square, às 23, ó, por extenso, do mês de abril de 2017, com início às 18 horas, no condomínio Viva Square, situado na Avenida Brasil, número 200, Rio de Janeiro. Ludmila, é chato escrever tudo por extenso. Pode ser chato sim, mas é necessário e é regra da produção desse texto, tá? Realizou-se uma reunião com todos os condôminos com o objetivo de preparar as festividades de fim de ano. Preparar as festividades de fim de ano. A reunião foi presidida pelo síndico do condomínio, João Teixeira, tendo como secretária a moradora Joana Silva, e contou com a participação de 23 membros. Então, se eu sei que a secretária foi a Joana Silva, eu já sei que ela redigiu a ata. Então, temos também mais 23 membros que foram os participantes. E vem informando aqui toda essa situação. Então, trouxe o material para vocês, ó, Titia Lud, as fontes, né? Porque a Titia Lud quer tudo certinho, tudo bonitinho, o mais bonitinho possível. E qualquer dúvida, é só me chamar. Um grande beijo, até a próxima.